Você quer escolher um rate para investir, mas dentro de todas as opções você não sabe qual rate escolher? Fica relaxado que aqui a gente lança um vídeo por mês falando apenas sobre rates. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores rates no segmento industrial lá dos Estados Unidos, que é a Plymouth Industrial. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre o assunto, fica aqui com a gente. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem ainda, eu me chamo Yuri Leite e a nossa análise aqui vai consistir em duas etapas. A primeira, a gente vai olhar o modelo de negócio da empresa para entender um pouco mais sobre o que ela faz e para ver se é sustentável no futuro. E na segunda etapa, a gente vai fazer uma análise técnica, onde a gente vai olhar a cotação da ação e as finanças da empresa para ver se faz sentido ou não você comprar esse rate. Antes da gente adentrar no vídeo, eu tenho dois recados para dar para vocês. O primeiro é que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda e é apenas a nossa ideia se esse rate vale a pena ou não. Então você tem que fazer a sua pesquisa aí e ver se faz sentido para você. E o segundo recado que eu tenho para dar para vocês é: se você realmente gosta de rate e quer aprender mais sobre esse ativo, se inscreve aqui embaixo no canal e bate no sininho, que todo mês a gente lança pelo menos um vídeo falando sobre rate, que é para vocês aprenderem e ver se faz sentido ou não vocês investirem naquele ativo. Tá certo? Mas vamos para a nossa análise. Primeira coisa que vale a pena ser mencionada aqui é que a gente está se baseando todo esse vídeo no report que foi lançado em 2020. Isso porque o de 2020 ainda não foi lançado. Então pode ser que em breve eles lancem um novo report e a gente tenha um vídeo um pouco desatualizado. Porém, a gente vai fazer análise do mesmo jeito sobre esse ativo e se em 2021 sair um report muito diferente, a gente regrava aqui e traz para vocês as novidades, tá certo? Mas vamos para a nossa análise. Primeiro vamos entender um pouco sobre o que é a Plymouth Industrial. A Plymouth Industrial é um rate americano do segmento de indústrias que ela é focada em gerenciar e adquirir propriedades com um ou mais inquilinos lá nos Estados Unidos. Ele é focado em adquirir centros logísticos, centros de segmentos de armazéns e centro de indústrias propriamente ditos. E o portfólio da empresa consiste de 248 propriedades, sendo 107 propriedades industriais e 141 propriedades não relacionadas à indústria. Todas essas propriedades totalizam a área de 2,16 milhões de metros quadrados de áreas para ser alugada para as empresas. A Plymouth Industrial tem uma estratégia muito diferenciada dos concorrentes. Isso por quê? Porque a estratégia da empresa é justamente adquirir propriedades do setor primário, secundário e do submarket em locais pré-selecionados que têm uma alta concentração de trabalhadores com qualificações em principais centros logísticos e de indústria lá dos Estados Unidos. E se você não conhece esses termos, deixa eu te explicar. O setor primário, secundário e terciário são divididos pela concentração de pessoas, ou seja, quanto mais pessoas tem por metro quadrado. Sendo o setor primário com a maior concentração, o secundário com um pouco menos do que o primário e o terciário o menor de todos. Imagina como se fosse uma capital, um centro que fica um pouquinho da capital, na região metropolitana, mas fora da capital, e o interior, que já é afastado da região metropolitana. A capital seria primário, esse da região metropolitana seria secundário e um interior seria o terciário. Já o submarket é como se fosse um subúrbio, uma pequena área de alguma dessas três áreas que eu mencionei. Esse posicionamento estratégico da Plymouth permite que eles comprem propriedades muito mais baratas e que eles consigam vender ou gerenciar essas propriedades, passar o aluguel dessas propriedades por um preço muito mais caro. Isso por quê? Porque não tem uma concorrência para comprar e, ao mesmo tempo, tem uma alta demanda nessas regiões que eles estão comprando esses ativos. Além disso, a Plymouth Industrial também tem uma barreira competitiva muito grande. Isso por quê? Porque a Plymouth Industrial foca em adquirir propriedades e passar os seus contratos dessas propriedades para empresas que tenham uma alta peculiaridade em questão de estrutura. Isso faz com que a estrutura que seja utilizada ali seja difícil de se replicar em um outro local. Ou seja, uma vez que a empresa entra ali, é difícil que ela ache um outro local com aqueles mesmos requerimentos. Então a Plymouth consegue reter muito dos contratos que eles já fazem. E a última estratégia que eles usam é justamente em adquirir propriedades de centros logísticos e que são focadas no e-commerce. Por quê? Porque isso é uma trend que veio para ficar. Cada vez mais a gente precisa de centros logísticos para e-commerce. Mas então, agora que a gente já entendeu o que é a Plymouth e o seu posicionamento estratégico, vamos entender um pouco mais da diversificação da empresa, para ver se existe risco na empresa ou não. Antes da gente adentrar na parte de diversificação propriamente dito, vale ressaltar que a Plymouth Industrial está focada apenas nos Estados Unidos. E apesar dos Estados Unidos ter uma economia bem desenvolvida,
eles ainda são apenas um país. E por isso, se acontecer qualquer coisa na economia dos Estados Unidos, vai afetar muito a Plymouth Industrial. Agora vamos adentrar na parte de diversificação propriamente dito. A primeira diversificação que a gente vai olhar é pelo tipo de propriedade. Como vocês podem ver nessa foto que eu estou mostrando aí, eles são focados em 3 áreas. A primeira delas, que é a maior de todas, é a parte de indústria, e representa 54,5% do revenue da empresa, ou seja, eles são muito concentrados em apenas uma área. E além disso, as outras 2 áreas que eles possuem pelo menos 20% do capital da empresa. Então, se acontecer qualquer coisa, já vai pelo menos 20% do capital da empresa. Então, isso é muito perigoso, porque eles estão focados em 3 áreas, sendo uma muito focada e 2 mediana focada. Era melhor que eles tivessem mais áreas e fossem mais diversificados. Mas saindo da parte de tipo de propriedade e indo para a parte de localização, a gente vê que a Plymouth Industrial, eles são altamente concentrados em apenas 4 cidades lá dos Estados Unidos. É Chicago, Cleveland, Indianapolis e Jacksonville. E essas 4 localizações somadas chegam próximo a 65% do revenue da empresa. Novamente, além de estar apenas nos Estados Unidos, eles são muito concentrados em apenas 4 cidades. Isso novamente é bem perigoso. Além da parte de localização, a gente vai agora entrar na parte de setor. E vocês podem ver que o setor de logística e transporte tem uma alta concentração, ali próximo de 20%, porém todos os outros setores são menos do que 10%. Então, mesmo que aconteça alguma coisa, tirando a parte de logística e transporte, não afetaria tanto a empresa assim. E como eles têm vários setores, a gente ainda equilibra a questão do balanço lá do revenue. Então, meio que está ok nesse sentido. E por último, a diversificação, a gente quer trazer a diversificação pelo tempo de contrato. Como vocês podem ver aí na tela, o tempo de contrato da Plymouth, em sua maioria, vai acabar até 2025, sendo mais de 60% do revenue da empresa até 2025. Então, se eles não conseguirem renovar os contratos que eles já têm ou adquirir novas pessoas para entrar naqueles lugares, eles vão sofrer muito com relação ao seu revenue. Mas então, gente, essa aqui foi a nossa análise do modelo de negócio, deu para a gente sentir mais ou menos o que é a Plymouth. Agora a gente quer entrar na análise técnica. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está gostando da nossa análise? Está curtindo o que a gente está trazendo aqui? Senta aquele dedo no joinha que é para a gente saber que você está gostando e também para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. Tá certo? Mas vamos continuar aqui na nossa análise técnica. E para fazer a nossa análise técnica, a gente vai entrar aqui no site do Fundamentei e ver aqui se faz sentido ou não investir nessa empresa. Bora lá! Como vocês podem ver, eu entrei aqui no site do Fundamentei e a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o gráfico de preço, para ver mais ou menos o quanto ela estava sendo cotada nesses últimos anos, para ver o comportamento do preço. A gente vê aqui que o comportamento do preço ele variou entre mais ou menos 15 e 20 dólares por praticamente 3 anos. Em março ali, durante o Covid, ele caiu para 10 dólares e alguma coisa, e depois ele subiu para 32 dólares, chegando aqui no fim de 2021, eles chegaram em 32 dólares, o que representa um aumento de 315% praticamente. E depois ele teve um pullback aqui, chegando ali em torno dos 25 dólares, 26 dólares. Então, ainda assim, ele está sendo cotado muito acima do que ele estava há 3 anos atrás. Vamos para as finanças da empresa para ver se justifica isso. Existem 5 coisas que eu gosto muito de olhar quando a gente está olhando aqui a parte gráfica. O primeiro é o revenue, para ver se está entrando mais dinheiro na empresa. E a gente pode ver que está, é um aumento crescente, aumentou de 75 milhões para 141 milhões. É um aumento de praticamente 100%. Segunda coisa que eu gosto de olhar é o EBITDA. Isso por quê? Porque o EBITDA permite ver quanto desse revenue está sendo salvo, está indo como realmente lucro para a empresa, antes de ser taxada. E a gente vê que novamente está crescente, de 39 milhões para 74 milhões, o que novamente é um aumento de praticamente 100%. Agora, eu queria adentrar na parte de dívida e caixa livre da empresa. A dívida aumentou de 397 milhões para 690 milhões, novamente um aumento de quase 100%. E o caixa livre aumentou de 10 milhões para 26 milhões, o que é um aumento de 160%. Veja que aqui a gente está usando porcentagem e a gente está ignorando o valor absoluto, porque porcentagem dá para comparar melhor o que está acontecendo. Porém, venhamos e convenhamos que o lucro tem aumentado de 75 para 140, o EBITDA tem aumentado para 74 e o caixa livre tem aumentado para 26, nada disso é representativo na dívida da empresa. Porque a dívida da empresa aumentou em praticamente 300 milhões em termos absolutos, enquanto todo o resto somado não chega a esses 300 milhões. Eles estão alavancando demais as suas dívidas para poder gerar mais dinheiro para a empresa. E que isso não é muito sustentável, a gente já vê aqui e já é uma coisa para ficar de olho. Por último, a gente gosta de olhar o FFO, que é o Funds From Operation, que é o quanto ele vai distribuir de dividendo para você que é acionista da empresa.
E a gente vê que aumentou de 12 para 43 milhões, o que novamente é um aumento significativo. Mas como é que eles estão dando tanto dinheiro se a dívida aumentou tanto? Então é bom ficar de olho também nessa questão, né? Não é só dividendo que importa. Mas então, minha gente, a gente falou muita coisa aqui, né? A gente vai dar um resumão aqui para vocês. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha da Plymouth Industria? Você está gostando da Plymouth Industria? Você investe nessa empresa? Tem alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários isso e qualquer outra coisa que você ache relacionada à empresa para a gente estar discutindo um pouco mais. Mas agora, deixa eu fazer um resumão de tudo que a gente falou. A gente viu que a Plymouth Industria tinha uma barreira competitiva muito grande e que, uma vez que a empresa estivesse lá dentro, era difícil de sair. Porém, ao mesmo tempo que eles têm isso, eles também têm uma diversificação muito pobre, focada em apenas um país e 4 cidades apenas desse país. E se acontecesse qualquer coisa dentro dessas cidades, afetaria muito o capital da empresa. Além disso, eles também não estão muito distribuídos pelo tipo de propriedade, já que todas as propriedades têm pelo menos 20% do capital da empresa. Se acontecesse qualquer coisa em algum desses tipos de propriedade, a empresa perderia muito dinheiro também. Além disso, a gente viu que o tempo de contrato da empresa está muito curto, até 2025. E, de fato, a gente está analisando de 2020, né? Em 2021 isso pode ter mudado. Mas, até então, a gente não tem como se assegurar de que mudou. E, por isso, a gente também tem que ficar muito cauteloso com relação a isso. A gente também viu que o preço da ação ela se multiplicou muito nos últimos 2 anos. E, mesmo antes da queda, ela já teria aumentado em pelo menos 40%. Então, é preciso a gente ficar de olho porque a ação está consideravelmente cara pela quantia de dívida e de dinheiro que tem entrado na empresa. Então a gente tem que ficar cauteloso para ver realmente se vale a pena ou não investir nesse rate. E essa foi a nossa análise. A gente chegou à conclusão que a gente não investiria nesse rate por tudo que a gente falou aqui, mas a gente quer saber de você. O que você achou, o que você curtiu e já pedimos também para você, se você gostou da nossa análise, deixa aquele joinha aqui embaixo que ajuda a gente a chegar em mais pessoas e também saber que você está curtindo o conteúdo. E não se esquece de também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Eu agradeço a todos que ficaram até então, um abraço e até o próximo vídeo.